E aí, galera, vamos para mais algumas questões. Agora, campo magnético criado por um condutor, né? Então vamos à nossa primeira questão aí. Na figura a seguir, o condutor AB e o eixo NS da agulha magnética são paralelas e estão situados no mesmo plano vertical. Ao passar a corrente pelo condutor no sentido de A para B, então espera aí. A corrente vai passar aqui, ó, nesse sentido, ó, de A para B. Então aqui está passando nossa corrente I, certo? Ao passar a corrente do condutor no sentido de A para B, a agulha magnética girará. Em que sentido ocorre o giro em relação ao observador O? No observador O, horário ou anti-horário? Galera, só para a gente entender essa situação, nós vamos precisar entender a regra da mão direita. E não esqueça disso. Campo magnético, regra da mão qual? Direita. Direita. Regra da mão direita. O que é a nossa regra da mão direita, Velasco? A regra da mão direita nos diz o quê? Que o polegar, ele vai indicar o sentido da corrente elétrica. Nosso polegar vai indicar o sentido da corrente elétrica. E os demais dedos vai indicar o sentido do campo magnético. Por que isso? Só para a gente entender isso aqui. Ó. Vamos imaginar que eu tenho aqui um condutor. Eu vou tentar desenhar isso aqui né? Eu tenho aqui um condutor. Esse condutor, ele... Deixa eu tirar isso aqui, Ctrl C. Epa. Esse condutor aqui, ó, é um condutor. E aí, pra gente entender isso, esse condutor tá aqui num plano, ó. Ele tá aqui num plano. Pra gente ficar claro com isso aqui, esse condutor tá aqui no plano. Então, deixa eu apagar isso aqui. Apagar isso aqui. Então eu tenho aqui o meu condutor, né? Meu condutor que está aqui no plano, né? Então ele entra aqui, ó. E aí ele sai. Deixa eu apagar só pra gente ver o desenho legal. O desenho legal. Ele entrou aqui no plano e vai sair lá embaixo. Certo. Então, só para a gente tentar desenhar isso, vamos imaginar que nossa corrente esteja aqui para cima. Tá aqui minha corrente. I, né? A corrente I está aqui para cima. Aonde vai estar o campo magnético? O campo magnético vai estar em volta do condutor aqui, ó. O campo magnético é a região no espaço criada em torno do condutor, né? Então a gente consegue ver isso criado em torno do condutor. Então, se eu aplicar a regra da mão direita, vocês vão ver aí esquerda, mas a regra da mão direita você vai colocar o polegar para cima e os dedos, né? Então, se eu observar um ponto qualquer que seja, esse ponto A aqui, ó. Deixa eu ver, Ctrl Z. Esse ponto A aqui. As linhas de campo é essa. O vetor indução magnética, nesse caso, ela vai estar entrando aqui, ó. Vai estar entrando no nosso campo magnético. Por que, Velasco, vai estar entrando ali? Porque é justamente ela é perpendicular e vai estar entrando no plano do papel aqui, ó. Esse é o campo nosso magnético, o nosso campo magnético.
Do outro lado, se eu adotar um ponto, ela vai estar o quê? Saindo. Nosso campo magnético entrando e saindo. Então, se eu fizer essa regrinha aí, bem tranquila, essa regrinha bem tranquila, para a gente representar esse entrando e saindo, nós vamos ter o quê? Bolinha, pontinho, é saindo, saindo, tudo bem? Bolinha, xizinho, entrando, entrando. Então nós temos essa situação. Então se eu aplicar a regra da mão direita lá, na nossa figura, a corrente, ó, corrente, não é isso? Pra corrente, o campo magnético lá em cima, ó, vou pôr de vermelho, de preto aqui, eu vou ter o campo magnético aqui em cima, saindo, e aqui embaixo, entrando. Então, ao aplicar a regra, gente, vocês precisam ver o ponto de referência. Quais são os pontos de referência para você não esquecer? Você vai olhar a corrente e o ponto. O ponto está acima do condutor, está saindo. O ponto está abaixo do condutor, está entrando. Isso nesse caso, porque a corrente está para lá, certo? A corrente está para lá, saindo, não é isso? É que eu tenho que fazer o desenho contrário, né? Tá para lá, saindo, para cá entrando. Então aplicando a regra. Eu fazendo a regra aqui, porque é gravado ao contrário, vocês vão ficar. Então aplica a regra. Condutor, ponto em cima, ponto embaixo. Condutor, polegar, a corrente, os demais dedos. Então fica lá em cima, saindo, e aqui embaixo entrando. Então eu tenho que olhar isso aí. Então, se está saindo e entrando, olha o que vai acontecer com a gente aqui. Vai acontecer uma situação bem interessante. Vai acontecer que a bússola, ela vai girar. É ou não é? Ela vai girar. Se ela vai girar no sentido do campo, né? Então ela vai girar no seguinte: o polo pontinho saindo, né? E o norte entrando. Então, como ele está aqui embaixo, ela vai ter o polo norte, que está o quê? Entrando, que é o sul, né? Então ela vai girar em qual sentido? Ó? Ela vai fazer isso aqui. Esse aqui embaixo está entrando, então a bússolazinha vai girar. Entrando é o polo norte ou sul. Entrando é o polo sul, está aproximando. Então ela vai girar nesse sentido. Girou nesse sentido que? Horário, né? Girou nesse sentido horário. Porque aqui nessa região onde que está a bússola, o campo magnético está o quê? Entrando. Se está entrando, ela está assim, o vetorzinho, ó. O vetorzinho tem que estar assim. Então ela vai girar para ficar nessa situação. Legal essa questão, bem legal. Vamos para a próxima. As próximas não tem, requer cálculo, só cálculo, né? Então lá, um condutor reto e externo é percorrido por uma corrente elétrica de intensidade, tirando os dados, I 4,5 amperes. Conforme a figura, determine a intensidade, a direção e o sentido do vetor indução magnética. Então, espera aí. No ponto P, que dista qual a distância? 30 centímetros do condutor, sabendo que o condutor e o ponto permanecem no plano do papel. O coeficiente é igual a quanto? 4π vezes 10 a menos 7. É aqui que você tem que ficar atento. Tesla por metro de ampere. Olhou essas unidades, verifique se está tudo coerente. Ampere, ampere. Metros, centímetros. Opa, não está. Então aqui é 0,3 metros. Campo magnético Tesla, tudo bem. Então como é que eu calculo o campo magnético numa situação dessa? O campo magnético, um condutor reto, é o coeficiente, a corrente, dividido por 2π
vezes a distância, porque é em volta dele aqui, é por isso que é 2π. Essa distância também pode ser considerada o raio. Calculando isso, sem muito segredo, é igual 4π vezes 10 a menos 7. A corrente é 4,5 dividido por 2π. Qual a distância? 0,3. Com calma, bem tranquilidade, a conta dessas não é difícil. Corta. 4 dividido por 2 é 2. 2 vezes 4,5 são 9. Vezes 10 a menos 7. Dividido aqui embaixo por 3, notação científica. 10 a menos 1. Então quer dizer que nosso campo magnético é igual 9 dividido por 3 são 3. Divisão de fração de potência, conserva a base, subtrai os expoentes, dá menos 6. Tesla. Tudo bem. Um módulo foi encontrado. Certo? Um módulo foi encontrado. Então ele pediu a intensidade, foi encontrada. Agora a direção e o sentido. Para a direção e o sentido, não esqueça, para você definir a direção e o sentido, para campo magnético, você vai usar a regra da mão direita. Regra da mão que? Direita. Por que a regra da mão direita? A regra da mão direita define o campo magnético. Então, o polegar, o nosso polegar, indica o sentido da corrente elétrica, o sentido da corrente elétrica, e os demais dedos, Velasco, os demais dedos vão indicar o sentido do campo magnético. Em relação ao ponto, então você tem que ficar atento a isso. Corrente subindo, relação ao ponto, né? No caso, o ponto tá lá o quê? Entrando. Como é que eu represento entrando? Vai ser o quê? Bolinha xzinho. Então, nosso campo magnético é direção perpendicular ao plano e entrando. Essa regra da mão direita, ela vai ser essencial quando você tiver dois condutores, porque aqui nós temos grandezas vetoriais, né? Então, se são grandezas vetoriais, eu vou ter que olhar a direção e o sentido. Quer ver uma próxima questão? A próxima questão é bem essa aí. Olha quantos condutores que eu tenho. 2. Gente, só com calma aqui, vamos lá. Determine para o esquema dado a seguir a intensidade do vetor indução magnética no ponto P. Então, detalhe, você tem uma corrente, duas correntes. Então, você vai ter dois campos, o B1 e o B2, relacionadas a um ponto. No caso aqui, rapidão, só para a gente pensar aqui rapidão. B1, a corrente 1 é 5. O ponto está a 0,10 metros. B2, a corrente é 5 e a distância é 0,2. Então, o módulo de B1 é igual ao módulo de B2. Por que, Velasco, são iguais? São a mesma corrente e o mesmo ponto. Os módulos são iguais. Agora, a regra para a gente definir. Se são duas correntes, tá? Duas correntes vão ser dois campos criados. Então, lá, se eu aplicar a regra da mão direita para o condutor 1, corrente para lá, né? Corrente para lá. O que vai acontecer? Corrente para lá. O ponto vai estar o quê? O B1 vai ser o quê? Corrente. O B1 vai ser o quê? Entrando.
O B2, o ponto está acima, vai ser saindo. Você que está com dificuldade de aplicar a regra, aplica a regra é sempre, é sempre o seguinte: o polegar é a corrente e os demais dedos é o campo. Então, você tem que olhar o sentido da corrente e os dedos que vão em relação ao ponto, tá? Então, um tá saindo e o outro tá entrando. Se são um entrando e outro saindo, mesma direção em sentidos opostos, o resultante vai em módulo, né? Porque eu não sei, é o B1 menos o B2, porque eu tenho dois vetores de mesma direção e sentidos o quê? Opostos. Dois vetores de mesma direção em sentidos opostos. Porém, os dois são iguais. Então, o resultante, nesse caso, vai ser quanto? 0. Porque eles, em módulos, são iguais. Estão na mesma direção em sentidos opostos. Esse caso vai dar 0, né? Bem tranquila essa. Vamos para a próxima. Olha a próxima, a mesma questão, só que agora ela tem aí algumas diferenças, né? Vamos ver? Dois fios longos são percorridos por correntes de 3 amperes e 4 amperes nos sentidos indicados da figura. Qual a intensidade do vetor indução magnética no ponto P? Que dista? Qual é essa distância aqui? 2 centímetros de um. E quanto do outro lá? De 2, 4 centímetros. Então, galera, o que vai acontecer? Eu não posso falar que são módulos iguais agora, porque são correntes diferentes e distâncias diferentes. Então, vou aplicar a regra, né, da mão direita. Aplicando a regra na mão direita, corrente, né, nossa corrente. E o campo 1, corrente, campo 1 está entrando. Esse é o B1. A corrente 2 está saindo. B2. Então você percebe que a resultante, o campo vetor indução magnética resultante em módulo, vai ser quem? O B1 menos o B2. Perceberam que a regra agora definiu a subtração, porque mesma direção e sentidos o quê? Opostos. Mesma direção em sentidos opostos. Para a gente calcular isso é fácil. Quem é o B1? B1 é o coeficiente e 1 é retilíneo, então é 2π vezes a distância 1. Então vamos lá. 4π vezes 10 a menos 7. E 1, 3. Distância, ou 2π. Que é a distância? 2 centímetros. Então é 2 vezes 10 a menos 2. Calculando isso, é simples assim, para a gente calcular isso, nós vamos ter aqui o quê? Igual, com calma. 2 vezes 2 são 4. Posso cortar. Π com π posso cortar. Me sobrou quem? 3. Divisão de potência. Conserva a base, subtrai os expoentes. 10. Menos com menos, mais 10 a menos 5. Tesla. Isso é o campo de B1. Vamos calcular o B2, que é um B2. A mesma coisa. O coeficiente, a corrente 2, dividido por 2π, vezes a distância, 2. Isso vai dar quanto? Coeficiente, 4π vezes 10 a menos 7. E 2,
4. Distância, 2π vezes a distância 4 centímetros, 4 vezes 10 a menos 2. Começa a simplificar. 4 com 4 corta, π com π corta, 4 dividido por 2, 2. É ou não é? Isso aqui vai chegar com a resposta. Ó, deixa eu me apagar aqui rapidão. Vai chegar qual resposta isso, hein? Vai chegar a seguinte. Vai ficar igual a quanto aqui? Igual a 2 vezes 10 divisão menos 5. Tesla. Certo? Então, o B1, deixa eu colocar aqui para cima. O B1 vale 3 vezes 10 a menos 5. E o B2 vale 2 vezes 10 a menos 5. E aí, voltando aqui, no caso que ele quer o resultante, então o resultante, o campo resultante, é a subtração, então é a subtração do maior, 3 vezes 10 a menos 5, menos o menor, 2 vezes 10 a menos 5. Isso vai dar quanto? O campo resultante, aqui eu pus B, é resultante. O campo resultante vai ser quanto? Nosso resultante vai ser 1 vezes 10 a menos 5 Tesla. Né? Tá vendo aí a situação de ter dois condutores, né? Dois condutores. E aí, quando tem dois condutores, você vai ter que usar a regra da mão direita para definir o campo magnético de cada condutor e para fazer a operação vetorial. Vamos para o próximo. Nossa próxima questão. Essa questão é bem interessante, tá? De novo, agora toma cuidado com a situação. Vamos ver? Rapidão aqui. Qual é a intensidade do vetor indução magnética resultante no ponto P? Ó, ele quer resultante no ponto P. Gerado pelas correntes retilíneas de mesma intensidade I, 5 amperes. Opa, mesma intensidade. Olha o detalhe que você pode errar. Mesma intensidade I e a mesma distância. Aí você pensa assim, é zero. Não. Aplica a regra da mão direita. Se você aplicar a regra da mão direita, aqui eu vou chamar, ó, gente, de 1 e de 2, para a gente identificar. Do condutor 1, a corrente está entrando, né? A corrente está, ó, entrando. Se está entrando, o campo magnético de 1 vai ficar para onde? Para baixo, ó. Vou botar ele aqui, ó. O campo magnético de 1 vai ficar aqui, ó, para baixo. B1. O outro está saindo. O campo magnético dele vai ficar aqui, ó, horizontal para a direita. Quem é esse, gente? B2. Então, nada mais, nada menos, o resultante, deixa eu selecionar isso aqui, só para a gente entender isso aqui. O resultante nosso vai ficar aqui, ó. O nosso resultante, ele vai estar aqui, ó. Se a gente fizer aqui o esquema certinho, nosso resultante vai sair dessa operação vetorial aí, ó. Dessa operação vetorial aqui, ó. Esse é o nosso resultante. Nosso B resultante. Que sai de quem? Do teorema de Pitágoras, né? Campo resultante ao quadrado é a hipotenusa, é igual à soma dos catetos, né? B1 ao quadrado mais B2 ao quadrado. B1 mais B2.
Beleza, B1 mais B2. Só que detalhe, presta atenção numa coisa para a gente fazer pouca conta. As correntes são iguais, as distâncias são iguais, então os campos, o módulo do campo magnético são iguais. Então eu posso dizer que o campo elétrico resultante, ou campo magnético resultante, é B1 mais B1. Então não vai ficar 2B1 ao quadrado. Tirando o quadrado disso, o resultante vai ser o próprio B1 raiz de 2. Ou melhor, a diagonal de quem, gente? Do quadrado, se é a diagonal de um quadrado. Então vamos lá, calcular B1. Quem é o B1? B1 é o coeficiente, a corrente, dividido por 2π, são todos retilíneos, pela distância. Quanto é o nosso coeficiente? 4π vezes 10 a menos 7. Quanto é a corrente? Ele falou que é 5, dividido por 2π. Quem é a distância? Vou fazer assim, ó, 0,1 metro, né? Vou falar que é 10 a menos 1 metro. Isso para calcular fica muito mais fácil. Π com π corta, 4 com 2 são 2, 2 vezes 5. Vai ficar com 2 vezes 5. B1 é igual a 2 vezes 5, 10, vezes 10 a menos 7, dividido por 10 a menos 1. Conserva a base, soma os expoentes. Então vai dar 10 a menos 6, dividido por 10 a menos 1. Divisão de potência, conserva a base e subtrai os expoentes. Então B1 vai dar 10 a menos 5 Tesla. Com o resultante, então ele quer o resultante, campo resultante, é 10 a menos 5 raiz de 2 Tesla. Simples assim. Beleza? Então, mais uma parte aí, né, gente? Mais uma partezinha bem tranquila de campo magnético, né? Mais uma ideia aí, tranquilona. Valeu!